Você consegue entender por que Deus pede para que a gente ore pelos nossos inimigos? Por que Deus pede para que a gente perdoe? Por que isso? Pensa assim, nós somos a habitação do Espírito Santo, certo? Então, na palavra de Deus, ela nos diz assim, que a gente, a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a fazer a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é que as pessoas sejam perdoadas por Ele, Ele quer que essas pessoas conheçam o perdão. Então, quando a gente transmite a bondade de Deus através de quem nós somos, através das nossas ações, das nossas atitudes, a gente revela Cristo para as pessoas. Então, por exemplo, assim, ore pelo seu inimigo. E aí você fala, mas o meu inimigo, ele me fez mal. O meu inimigo, ele me machucou. Por que eu vou orar a ele? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Logo, não é mais sobre você. Porque se for considerar a nossa vontade, aquilo que a gente quer fazer, as nossas razões, o nosso raciocínio, pode ter certeza, é contrário à vontade de Deus. Mas a partir do momento em que eu entendo que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, as minhas vontades passam a ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então, se você vai orar por quem te fez mal, não é porque você é uma pessoa legal ou uma pessoa boa, mas é porque o Espírito Santo te colocou no coração esta vontade. E muitas vezes você pode falar assim, mas eu não sinto vontade, eu não concordo. Ok, mas não apagueis o Espírito em você. Então, se eu desejo fazer a vontade de Deus para que Deus seja conhecido através de quem sou, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que ser menor para que Ele cresça. Então, orar pelo próximo, orar pelos nossos inimigos, perdoar aquele que nos fez mal. Isso são atitudes que são geradas em nós através do poder do Espírito Santo. É dom de Deus, é dom gratuito de Deus. Então, se eu entendo isso, eu vou obedecer a Deus. E eu vou querer fazer isso. E eu vou me sentir bem fazendo isso. Mesmo que eu não concorde. Mesmo que eu acho que aquela pessoa, ela me fez muito mal. Eu não quero fazer isso. Mas por obediência a Deus eu vou fazer. E isso renova você, a gente. Isso também nos renova. Porque nós somos renovados de glória em glória. E um dos significados de glória é a opinião. Então a opinião de Deus, ela tem que ser maior do que a nossa opinião. E a gente tem que ser obediente à voz de Deus. Logo, se eu perdoo, se eu oro, é porque eu estou cumprindo uma vontade de Deus e fazendo com que o próximo conheça o amor de Deus. Porque Ele me perdoou primeiro. Porque Ele me amou primeiro. Mesmo que antes eu estivesse longe do Senhor por causa do pecado. E esse pecado não é necessariamente que eu estou falando sobre algo de errado, né? Algo que é contra a palavra de Deus. Mas aquele pecado principal, fundamental, aquele lá do princípio, né? Lá do início, do princípio não. Aquele pecado do início. Todos nós nascemos pecadores. É esse pecado que eu estou dizendo. Então, o Senhor, Ele trouxe a reconciliação conosco através de Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, para que o pecado fosse absolvido. Então, agora, eu sou livre, não sou mais escrava do pecado. E com isso, eu tenho o papel de obedecer a Deus e fazer com que Ele seja conhecido por mim e por você, fazendo com que as pessoas notem que, peraí, ela me pediu perdão, ou ela me perdoou, e cada pessoa sabe o que fez.
Então essa pessoa ela vai entender. Pode demorar anos, às vezes você pode nem saber que ela reconheceu isso, o amor de Deus. Mas esse é o nosso papel. Então é dom de Deus o perdão e a oração. Então, se nós obedecemos, nós estamos dando voz ao Espírito Santo. Se eu oro pelo meu inimigo, se eu perdoo, eu estou dando voz ao Espírito Santo de Deus. Então, eu estou obedecendo a palavra dele e fazendo com que a vontade dele seja cumprida. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.